Olá, boa noite, estudantes da doutrina, sejam bem-vindos a mais um estudo. Que a paz de Jesus vos envolva nesta hora, neste momento. Hoje vamos continuar a leitura do livro Os Mensageiros, de André Luís. Vamos ler o capítulo número 12, com o título A Palavra de Monteiro. Começamos, como sempre, com a nossa prece. A nossa irmã Mónica vai fazer a prece inicial, eu vou de seguida ler o capítulo e depois avançamos com o estudo. Vamos então encontrar uma posição confortável, ir fechando os olhos e sintonizar com Jesus e com a espiritualidade amiga. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome para que possamos aprender um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos de amor e caridade. Os espíritos amigos, espíritos de luz, que nos ajudem a entender o que nós vamos estudar hoje. Seja um bálsamo para o nosso corpo e para o nosso espírito. Obrigada. Obrigada, e que assim seja. Obrigada, Lucas, pela participação. Ele também gosta de participar. Vamos então para a nossa leitura da noite de hoje. Então, o capítulo número 12 do livro Os Mensageiros. A Palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra. Mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, a experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessada em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenómenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais intelecto, que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenómenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria.
Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católico-romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas para mastigá-los a meu belo prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí, em instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podia conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma cessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenómenos observados. Duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenómeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irónica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagino o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito.
Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouvi uma benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo, junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. E termina assim mais um capítulo maravilhoso deste livro. E vamos então passar ao estudo. Ok, já está. E passo a palavra ao Filipe. Olá, boa noite a todos. Bem, este é mais um caso de doutrinador que nós temos aqui e por vontade própria diríamos que era para ir rever os slides do estudo anterior, porque seriam muito bons para exemplificar este estudo, mas a mensagem espírita traz aqui, tem esta vertente tão maravilhosa que casos tão similares nos vão oferecendo tantas formas diferentes de os refletir e de ponderar como é que eles podem trazer o cunho educativo para a nossa vida. E de facto hoje já não vamos falar do que é um doutrinador, o que é doutrinar, quais é que são as preocupações que o doutrinador deve ter, mas vamos falar um bocadinho do poder da palavra, vamos falar das esperanças iniciais que nos cobrem quando nós retornamos a um trabalho. Vamos falar sobre descanso, sobre fadiga, sobre como é que os pensamentos influem positiva ou negativamente sobre estes dois fatores. E vamos nós também, que este é um livro muito sui generis nesse sentido, que é a cada capítulo traz um caso de uma pessoa. Nós hoje também vamos apresentar um caso de uma pessoa, não vou para já dizer o nome, mas todos o conhecem, vamos aguardar pelo fim. Se puderes passar, Madalena. Então, começo eu aqui os trabalhos por ler algumas das citações que a Madalena acabou de ler, em que o nosso companheiro Monteiro nos dizia é que a multiplicidade de fenómenos e a singularidade mediúnica reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Tamanho era o fascínio, que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente, quanto à essência moral da doutrina. Não ia para estimular fenómenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nós aqui já vemos que ele trazia um cunho de uma missão que, a dado momento, pela fascinação do próprio
fenómeno em si, distraído dos sentimentos do coração, esquecido da moral da doutrina, que é a parte mais importante desta doutrina. Nós, no estudo passado, falávamos dos 3 pilares, não é? Ciência, filosofia e religião, não é? E de todos, qual era o mais importante? A religião, porque traz como missão religar o homem a Deus. E ninguém chega a Deus se não abrir as 2 asas. A do raciocínio, a do conhecimento, é verdade, mas a do amor. E esta é a que tem mais força quando é preciso alçar o voo. Se puderes passar, Madalena. Agora aqui, eu leio a primeira pergunta, depois temos o primeiro caso e o medicamento para o primeiro caso está à direita, depois o segundo caso e o medicamento para o segundo caso está também à direita. Então, do livro Consolador, da pergunta 410, a pergunta é: onde o maior inimigo do apostolado, ou seja, das nossas missões que nós trazemos? Será que é um inimigo externo? Será que é um inimigo interno? Somos nós próprios? Vamos ler. Quem é que quer ler o primeiro? O primeiro inimigo. Eu posso ler. Ok. O primeiro inimigo, os que não conhecem. O primeiro inimigo que se vive dentro do homem, frequentemente o personalismo, a ambição, a ignorância ou a rebeldia, no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. São fatores de inferioridade moral, não raro conduzem à vigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Leio o remédio. Sim, só a primeira caixinha, se faz favor. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. Obrigado, Elizabeth. Então temos que o primeiro inimigo para a nossa missão é o desconhecimento, é não conhecermos Jesus, não é? São aqueles que não conhecem. E a forma de combater esse desconhecimento é movimentar energias pelo estudo. É o cultivo da humildade, é a autoeducação à base do quê? À base do Evangelho. É um trabalho que está ainda por fazer, ao primeiro passo a dar, que é de conhecer. O segundo inimigo, quem é que quer ler? Pode ser eu. Obrigado, Mónica. Os que conhecem ignoram. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico reside no próprio seio das organizações espíritas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenómenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse além do que lhes lastreia seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. No médio, é indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. Prece ativa é o trabalho do bem e vigilância é a prudência necessária, de modo a não atrair novos compromissos. Obrigado. Conseguimos ver aqui dois fatores interessantes, ou duas curiosidades, que é que os inimigos do apostolado não se encontram fora, encontram-se dentro de nós mesmos, ou seja, quando não conhecemos ou quando conhecemos e ignoramos ao manter-nos em todas aquelas posições mentais que já vimos trazendo de longos séculos até esta parte e que hoje requerem da nossa parte
neste segundo caso, como a Mónica dizia bem, requerem aquilo que tantas vezes nos é recomendado: prece e vigilância. E ainda nos diz Emmanuel, prece ativa é o trabalho no bem, é estarmos predispostos a realizar coisas boas. E essas coisas boas é, 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 não precisa de ser demonstrado ao mundo. Um dos casos, um dos problemas do Monteiro era que ele estava sempre atento, estava sempre ah, ligado aos fenómenos externos. Eu, antes de iniciar este estudo, ouvi uma história que eu vou partilhar muito resumidamente, muito rápido, em 30 segundos, que era, estava um mestre que precisava de construir um mosteiro e pediu a todos os seus discípulos, como não tinham recursos económicos para o construir, pediu a todos os seus discípulos para irem à cidade e roubar os materiais. Mas deu-lhes um conselho e disse-lhes assim: vocês só podem roubar quando ninguém vos estiver a ver. E então todos os discípulos foram para a cidade. O mestre espantou-se quando viu que um deles não foi. E, e perguntou-lhe: olha, porquê é que tu não fizeste aquilo que eu te mandei? Ele disse: eu estou a fazer aquilo que tu me mandaste. Ele: então, mas como? Se todos os teus colegas saíram para a cidade para fazer a tarefa que eu tinha pedido e tu permaneces aqui sentado. Mestre, você disse que eu só poderia roubar quando ninguém me estivesse a ver. E eu, através da minha consciência, estou-me a observar. Por isso eu não posso roubar. E esta é uma história curtinha e muito importante para nós conseguirmos compreender uma coisa. Mesmo sozinhos, a nossa própria consciência está a guardar nos seus registros todos os atos que nós fazemos. E por isso é que é tão importante vigiar e orar até quando estamos sozinhos. Quem é que quer ler estas duas frases? Eu posso ler essas, consigo ler. Olá, Ana. Olá. Então, ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenómenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor. Obrigado. Então vamos ver, podes passar, Madalena. Vamos ver o que é que João nos diz no seu Evangelho, logo no primeiro capítulo e no seu versículo 1. Diz-nos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Isto já nos dá aqui um bocadinho de pista, o que é que deve ser a palavra. Mas Emmanuel, mais uma vez no livro Consolador, diz-nos, tem aqui na pergunta 261, que diz: no princípio era o Verbo. Como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? Quem quiser ler? Ok, eu posso ler. Ahm, Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificando com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Continuo? Sim, sim. Aprendamos a sentir com amor, a fim de que venhamos a pensar com justiça e a falar para o bem. Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal como fermento vivo da criação. Em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra que socorre e ilumina sempre.
Para usá-la com segurança, não é preciso assumir uma exposição compulsória de santidade, transformando a palavra em látigo de chamas sobre os enganos que ainda entenebrecem o roteiro do próximo. Basta que a tua diligência no bem se faça incessante. Através da boa palavra constante, atingirás o rio abençoado da simpatia, em cuja corrente límpida alcançarás o porto de paz, com a vitória de tuas esperanças mais belas, então convertidas em verdadeira felicidade na vida superior. Obrigado. Vocês lembram-se no sábado, foi logo, não foi na primeira leitura, já não me lembro em que leitura é que foi, mas não importa. Nos foi dada uma técnica que nos dizia assim: antes de dizeres qualquer coisa, coloca essas palavras na boca de outra pessoa e vê como é que elas te soam aos teus ouvidos. E depois saberás se as poderás pronunciar ou não. Então, aqui, logo no primeiro balãozinho, diz-nos, não é? Identificado com aquilo que é Jesus, que é misericórdia e sabedoria. Então, a palavra é amor, mas também é conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento, não sabemos o que dizer. Mas se nós não tivermos amor, somos qual o nosso irmão Monteiro, que dizia que repetia o palavrio sem qualquer expressão de sentimento, como se fosse a cópia que nós fazemos, que agarramos um livro e que vamos copiando, 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 mas aquelas palavras não dizem exatamente o que nos vai lá dentro. Quando nós escrevemos um texto produzido por nós, até podem ser palavras mais simples, até podem ser construções frásicas sem tanta dimensão literária como as que estão na cópia, mas elas dizem algo de nós mesmos, são tiradas do nosso cunho pessoal. E de facto, se puderes carregar, nós podemos encontrar na Gênese que esta palavra é amor. Um bocadinho para trás, Madalena, desculpa. Na Gênese Deus disse: faça-se luz, e a luz foi feita. E então isto é a prova de que a palavra é amor, mas ela só é amor, ela só é amor quando conectada com o coração. Isto quer dizer o quê? A palavra é conduzida pelo raciocínio, tal tema da sabedoria, mas é alimentada nas virtudes que nós carregamos no nosso coração. E Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E então, para nós sermos bons doutrinadores de nós mesmos, importa começarmos a cuidar do nosso coração e importa nós termos o cuidado de alimentar as virtudes positivas e boas que aqui são ditas, né? Justiça, sentir com amor, falar para o bem, ter simpatia, ter esperança, ter paz, que tudo isso se vai converter na verdadeira felicidade, porque tudo isso vai tornar o nosso coração bem mais luminoso e vai canalizar palavras muito mais belas e honestas na nossa boca. Eu posso ler agora. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam um ardor apaixonado e estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas para mastigá-los a meu belo prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos, que me repetiam longas frases de nossas sessões, com a atitude irónica
recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Nós aqui vemos, nestes trechos que foram retirados da obra, que poderiam ser outros, porque há mais, nós vemos nos primeiros 3 parágrafos em que ele agia ou alicerçado, como ele próprio diz, numa falsa superioridade espiritual, não é? Achava-se detentor do poder de corrigir, no poder de maltratar, entre aspas, de, de agir incisivamente sobre cada um dos irmãos. Mas volte-face que depois, quando ele desencarna, no plano espiritual, os irmãos agem com ele exatamente na mesma moeda. E é isso que nós vamos ver numa parábola que Jesus nos traz, se puder passar. Numa parábola que Jesus nos traz, do Evangelho do Lar, está muito resumida para nós podermos ler. Quem quiser ler é seguir a setinha da esquerda para a direita e depois no final é a recomendação que Jesus dá aos discípulos. Eu posso ler. Um homem Obrigado. singularmente forte que se especializara em serviços de reparação e ajustamento foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava o ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo com o martelo em punho e, não obstante os gritos e lágrimas, a sua obra arrancava do infeliz. Aprimorando dia a dia, cumpriu o prometido. E assim o emissário de cima lhe pediu colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emissário sublime informou que também ele devia preparar-se. Rogou, dessa vez, que se reajustasse a ele mesmo que a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo feria agora tão rudemente que caiu com torcer-se desditoso e revoltado. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros. Usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que dever ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Obrigado. E aqui vemos, para melhor compreendermos aquele caso do irmão Monteiro, que nós temos que perceber que o campo alheio, a dor alheia, é algo, digamos, de sagrado, que nós devemos respeitar com um cuidado enorme. E esse é o primeiro princípio da humildade que nos deve animar. Este irmão, quando convidado pelo anjo superior, foi e não hesitava de agarrar no martelo, em sentido figurado, e esse martelo muitas vezes podem ser as palavras, como nós falávamos aqui, para consertar a todo custo, sem ligar, sem ter o tal canal do sentimento, sem ligar aos gritos, sem ligar às lágrimas que aqueles irmãos brotavam. Mas a dado momento também ele foi convidado a elevar-se. E quando agarra nesse martelo, ou seja, quando agarra exatamente da mesma medida que usou para com os outros, para ele próprio, não foi capaz de suportar a dor da primeira martelada. E ele caiu. Ele até começa esperançoso, como diz, esperançoso e otimista. Mas assim que dá a primeira martelada e sente a primeira dor, ele cai desditoso e revoltado.
E então é aqui que Jesus nos recomenda paciência e amor em todas as obras da corrigenda, já antevendo que o campo e a dor do próximo é um santuário que deve ser respeitado, porque cada um cresce a seu tempo, cada um evolui a seu tempo. Nós somos quase quem tem a predisposição de ajudar em caridade tem que ser quase como a muleta quando temos alguma impossibilidade física. Está ali, silenciosa, e aguarda pelo concurso daquilo que necessita de pedir o seu auxílio para ajudar, mas ajuda silenciosamente, sem ferir e sem magoar. Ok, agora voltamos aqui para esta reflexão, já fomos falando aqui algumas vezes, e esta é uma reflexão muito própria. Nestes dois primeiros, de cima para baixo, nestes dois primeiros parágrafos que retiramos da obra, nós vemos que inicialmente, quando ele volta a ter a oportunidade de reencarnar, não é? Ele diz que intraduzível alegria dominava o espírito e que havia um enorme entusiasmo. Depois, entretanto, há as sucessões dos acontecimentos que nós lemos e termina já longe desta alegria, já longe deste entusiasmo, e que diz que entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenómeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. E com base nestas duas posições quase antagónicas, as perguntas que hoje temos para refletir em grupo, e se vocês quiserem introduzir outras, este é um espaço aberto, porque tantas vezes sentimos a alegria e o entusiasmo inicial e logo se desvanece. E depois da queda, porque se torna tão difícil a religação com os planos superiores. E abrimos os microfones para podermos partilhar deste momento de partilha, passando o pleonasmo. Este capítulo é engraçado porque faz-nos refletir muito e eu não conseguia deixar de pensar enquanto estávamos a ler este capítulo e o próprio estudo em si, nas palavras de Paulo, não é? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, ah, algumas traduções falam em amor, outras dizem caridade, mas a caridade é o amor em movimento, portanto é sempre o amor. E aí, pronto, nos revela que podemos ter tudo, mas se não tivermos amor, não temos nada. E é preciso mesmo juntarmos, aliarmos essas duas asas, não é? Como está no Evangelho, que nos levarão ao reino de Deus, é a sabedoria e o amor juntos. E esta lição faz-nos refletir muito também, porque no capítulo passado nós já falávamos muito no valor do exemplo, não é? No valor da importância do nosso exemplo para além das palavras, não é? Um, mas este irmão, como ele dizia, não é? Nós podemos ver pela análise que ele faz de si mesmo que ele era uma pessoa inteligentíssima e que gostava de estudar e que procurava respostas para tudo, para poder argumentar, e isso alimentava-lhe o ego. Mas, no entanto, ele passou tantos anos a falar da doutrina, a passar o conhecimento do Evangelho, a falar de amor, como ele próprio dizia. Eu passava o dia no meu trabalho a reclamar com todos e mais alguns, a procurar argumentos
para melhor me impor aos outros, e ao fim desse dia, na noite, ia para as tarefas do centro espírita falar de paciência, falar de amor, falar de caridade, e havia aqui um contrassenso, não é? Falar, nós podemos falar, mas o valor está no sentir. E em relação às perguntas de hoje, não é? Nós todos, quando saímos do plano espiritual, saímos com todo esse entusiasmo, com toda essa alegria, porque nós até, como já comentámos muitas vezes, nós pedimos até para passar por mais provações, porque estamos com tanta coragem que nós queremos enfrentar logo tudo de uma vez, e bem orientados que somos, os nossos orientadores não nos permitem, porque já sabem que nós não vamos ser capazes de enfrentar tudo aquilo que queremos. E mesmo aquilo que está nos nossos planos reencarnatórios, aqui na Terra nós já achamos difícil de superar, mas conseguimos, porque temos Deus ao nosso lado. Mas lá está, o caminho na Terra, nós vimos com todo esse entusiasmo, e quanto muitos de nós adentram a doutrina, o primeiro contacto com a doutrina, o primeiro contacto com o conhecimento que o Espiritismo nos dá, é todo assim como um boost renovador, uma vitamina renovadora que nos faz querer logo conhecer tudo e ler e aprender e passar a mensagem aos outros. E isso chega a um certo ponto em que nós muitas vezes paramos, não é? E perdemos um bocadinho o caminho. Porque falta mais, não é? Não vivenciar, como ele também nos dizia, a doutrina para os homens, mas vivenciar a doutrina com Jesus, para Jesus, como ele falava no fim do capítulo. E isso faz a diferença total, porque quando nós começamos a vivenciar a doutrina com Jesus, nós percebemos que realmente o caminho de conexão com Ele está para dentro de nós. E o trabalho todo a ser feito não está na evangelização do próximo, mas na nossa própria evangelização. Esse é o nosso trabalho primordial. E a partir daí é que nós podemos verdadeiramente auxiliar quem está ao nosso lado. Só a partir do momento em que nós nos começamos a auxiliar a nós mesmos. E por isso é que também muitas vezes este caso faz-nos lembrar muitas vezes aquilo que nós já conhecemos, que os espíritas, quando chegam ao plano espiritual, são os que dão mais trabalho, são os casos mais difíceis, porque são os que, primeiro, os que têm conhecimento e não aplicaram. E são os que se encontram revoltados, como o exemplo daqui ai, perdão, que eu esqueci-me do nome, alguém me ajude. Monteiro. Monteiro. Como o caso aqui do Monteiro, que chegou lá revoltado, porque ele foi doutrinador, porque ele fez isto, fez aquilo e está naquela situação, não é? E nós chegamos lá na mesma condição, chegamos, então, mas eu fazia o Evangelho no lar, eu participava na doação da sopa, participava na doação de roupas, participava no cantinho do bebê, pertencia a um grupo mediúnico, não é? E depois, no entanto, nada mudou dentro do nosso coração, não é? O que mudou? Esse é o valor do trabalho de Jesus, é a renovação dos corações, é a nossa transformação, é por isso que Ele veio, para que nós possamos despertar para o amor, é abrir a porta do nosso coração, é transformar aqui, não transformar para fora. E acho que todas estas lições nos têm mostrado isso, o valor do esforço próprio e do trabalho interior. E só a partir daí é que nós
conseguimos eficazmente auxiliar o próximo. E passo, acho que já falei muito, passo a palavra. Que aula, Madalena. Bem, se ninguém quiser falar, chego eu à frente, já sei muito para acrescentar. Mas respondendo aqui diretamente a estas duas perguntas, muitas delas tu já tocaste, mas essencialmente, porque é que nós sentimos esta esperança inicial e desvanece? Nós ainda agora no sábado também falávamos disso lá no grupo, dizíamos como é que no centro nos sentimos, agora desta é que vai, e saímos, até a Mónica dizia, ainda nem chegámos à curva para virar para cima e já perdemos esse equilíbrio, digamos assim. Bem, pode haver várias coisas, mas nós temos que entender que nós hoje ainda somos construídos de sombra e de luz, ainda vivemos nesta dualidade e vamos viver durante algum tempo. São as nossas imperfeições. Não, nós não vamos conseguir trabalhá-las todas elas nesta vida. E então o reconhecimento dessa dualidade é um dos primeiros passos que nos permite começar a conviver com a versão que nós somos, tendo os olhos postos de que amanhã queremos ser uma versão melhor do que hoje, mas que eu não vou conseguir trabalhar tudo nesta existência, nem de um dia para o outro. Depois, que a evolução não é uma meta. Nós não corremos, não corremos, não corremos, e a determinado momento está uma fita vermelha do qual nós atravessamos e alguém nos vem dar uma recompensa a dizer, olha, pronto, já és perfeito, já te iluminaste. Não acontece. Porque muitas vezes nós nos cansamos porque andamos à espera da recompensa. Mais uma vez, nós não fazemos a verdadeira caridade. Por isso é que a caridade é tantas vezes referida. A caridade é aquele que dá sem esperar nada em troca. É aquele que trabalha com Jesus sem esperar o reconhecimento, sem esperar que a determinado momento haja aquele, aquela glória. Ela é tenue, ela é gradual, ela vai acontecendo. Nós não vamos perceber as camadas que nos vão distanciando de uma versão à outra. Se nós todos olharmos o Filipe de há 10 anos atrás para o Filipe de agora, eu consigo compreender diferenças, mas diariamente eu não consigo compreender estas diferenças. Foi uma evolução gradual e constante. E o caminho para a casa do Pai é esse mesmo. É um caminho gradual e constante. Depois, muito interessante, o que o nosso irmão Monteiro nos dizia, guardava uma falsa superioridade espiritual. Aqueles, todos nós que se nos acharmos espiritualmente evoluídos ou espiritualmente perfeitos, isso revela a nossa imaturidade espiritual, porque achamos que somos uma coisa que não somos. E depois isto traz-nos aquilo que a Madalena dizia bem e que ao longo deste estudo nós fomos falando, que é, diz sempre que o remédio é viver segundo os padrões de Jesus, é viver segundo o Evangelho de Jesus. Mas se nós formos desconstruir esta frase, ela, entre aspas, porque não é isto que eu quero dizer, ela pode ser vazia, porque passa a ser um sofisma que nós utilizamos de vive segundo os padrões de Jesus, vive segundo o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus cura, mas nós não meditamos. Nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós conhecemos o verdadeiro exemplo de Jesus. Então, se nós queremos manter este entusiasmo e esta alegria, um passo que nós temos que dar é descobrir quem é Jesus. E Jesus escreve-se a estudar, é verdade, descobre-se a estudar, é verdade. Estudar o seu Evangelho, estudar estas obras do Espiritismo e outras que possam vir, mas também é sentir, é ligar a intuição de nós mesmos a outros planos que nós não conhecemos. E nós vamos começar a sentir o que é a verdadeira presença de Jesus. Depois, na queda,
Porquê é que se torna tanto difícil a religação novamente com os planos superiores? Porque a queda traz, ou ela dá-se pela viciação do sentimento. E a viciação do sentimento perturba exatamente o nosso coração. Daquilo que nós vimos, é um dos focos mais importantes para o nosso equilíbrio. Então, eu acho que esta palavra não existe, mas eu vou dizer, nem que seja por graça, nós temos que desviciar, não é? Temos que voltar para trás. E este caminho de voltar para trás é difícil. Porquê? Se lembrarem, e é muitas vezes dito pelo nosso irmão Robson, este dizer de Jesus, que é: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, aonde nós nos viciarmos, aí estará o nosso coração. E é difícil voltar a fazer este caminho para trás, porque temos que renunciar. Eu vou voltar a dar o exemplo do campo. Um campo cheio de mato é mais difícil de limpar do que um campo que só tem uma erva daninha. E então, esta é a imagem que fica. E agradeço a vossa oportunidade por me ouvirem. Ninguém quer acrescentar nada? Não? Então, pronto. Então, vamos lá. Quem é que quer ler estes 3 parágrafos simples? Posso ser eu, Obrigado, Ana. já consigo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagino o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Pedi à ministra veneranda uma audiência. A ministra é sempre muito ocupada. Visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente. E durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Obrigado. Aqui vemos um caso interessante, que é a ministra, muito ocupada, cheia de trabalho, deixou de descansar para servir. E o irmão Monteiro, que aparentemente estava inerte, estava sem fazer algo de produtivo, cansou-se pelo simples facto de se lamentar. E passando ao slide seguinte, e vai ao encontro do estudo de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 254, desculpem. Se puderes passar, Madalena. Em que eu não coloquei aqui a pergunta, mas basicamente depois convido a todos lerem a pergunta 264 do Livro dos Espíritos, que diz se os espíritos experimentam fadiga. E então o Miramês, no livro da Filosofia Espírita, traz-nos estes dois, a nuvem e o sol, em que nos diz que a fadiga dá-se quando estamos envolvidos no magnetismo inferior. São nuvens e mais nuvens de forças gastas, qual poeira que baixa a vibração, que baixa as nossas vibrações. Então, nós temos que cuidar do nosso pensamento para diminuir as horas necessárias ao repouso. Atenção, nós estamos a falar do ponto de vista espiritual. Mas certamente o corpo é influenciado, a necessidade de descanso do corpo é também influenciado pelo tipo de pensamentos que nós temos. Por outro lado, o que é que ele diz? Que devemos instruir e educar as nossas ideias, aprimorando-as sob a influência do Evangelho, fazendo da caridade o nosso clima de vida. As energias atraídas pela vida pura, conservar-nos-ão o equilíbrio de todas as emoções. Aí não haverá desgaste das forças sublimadas da divindade. Então temos a veneranda ligada ao Evangelho,
fazendo da caridade o clima da sua vida, e com o retorno ela não desgastava as forças sublimes da divindade. E então por isso é que trabalha incessantemente. Por outro lado, temos o nosso irmão Monteiro, muito próximo mais do que aquilo que nós somos, envolvido em pensamentos inferiores, em lamentações, criava um clima de nuvens denso que lhe consumia todas as forças e por isso ele se cansava nas baixas vibrações que emitia. Nós tivemos a oportunidade de estudar isto no curso da mediunidade, no estudo da mediunidade, que nós tivemos a oportunidade de realizar lá na casa, e isto basicamente é um en passant daquilo que nós vimos lá e que achei muito curioso nós vermos como é que os nossos pensamentos influem na necessidade de descanso ou não do nosso dia a dia. Se ninguém quiser acrescentar, podemos passar então. Eu leio este e depois alguém lê o caso do companheiro que nós trazemos. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Podes passar, Madalena? E já agora também podes ler. Ah, o caso Eurípides. Comissário Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num trevolim de amor, subia, subia, subia sempre. Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se e, num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Viu, porém, que Jesus também chorava. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve, abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Elevado missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar nada a ninguém, a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até à morte. Obrigado. E temos neste caso o resumo de todo o nosso estudo, em que Eurípides, compreendendo o Evangelho de Jesus, se dedicou a trabalhar
mesmo sem repouso. Porquê? Porque ele passou através da linha do pensamento a sublimar as energias. E Jesus chora, se formos ao início do nosso estudo, chora por aquele que é visto como o segundo inimigo, aqueles que conhecem e não praticam. Porquê? Porque aos outros, aos descrentes, ele sabe que deve amor, porque dia chegará em que eles também serão crentes. Esta é a verdade para todos, mas hoje que nós conhecemos, possamos ser como Euripides, entre aspas, porque é um espírito muito, muito elevado face à nossa condição, mas para que um dia, entre a brincadeira, possamos fazer um livro em que possa lá constar o nosso nome, não como o caso para trazer os irmãos caídos, mas para trazer os irmãos que venceram o mundo, assim como Euripides o fez. E pronto, e trazemos aqui o dizer de Batuíra, que é muito, antes disso, uma frase que ele diz que é: guardemos, pois, fé e alegria, paz e bom ânimo, e trabalhemos sempre. Trabalho, trabalho e trabalho. É o caminho para nós sublimarmos as nossas energias. Obrigada. Obrigada a todos por este momento de estudo, por estarem presentes. Obrigada a Jesus por nos permitir mais uma vez estarmos aqui reunidos e obrigada à espiritualidade que nos inspirou e guiou neste estudo de hoje. Vamos então terminar com a nossa prece final. Alguém se quer voluntariar? Mãe, faz uma prece para nós. Sabia que ia dizer. Ok. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhores, por mais este estudo maravilhoso. Obrigada por nos reunirmos em Teu nome, estarmos juntos para aprender e que possamos pôr em prática o Evangelho nas nossas vidas todos os dias, a toda a hora. Que o nosso pensamento esteja permanentemente em Ti. Que os nossos atos reflitam o Teu amor junto dos irmãos que colocaste no nosso caminho. Que pequenos gestos, pequenas atenções, as pequenas gentilezas, no sorriso, no bom dia, no boa tarde, no boa noite, no perdão, na indulgência para com as faltas dos outros e as nossas mesmas, para que tenhamos mais paciência, para que saibamos ter uma visão da nossa vida futura, da nossa vida espiritual que é eterna, para que consigamos observar as insignificâncias das competições que não levam a lado nenhum, para que saibamos afrontar de nós mesmos o egoísmo, o orgulho, a arrogância. Não estamos aqui para ser melhores do que ninguém. Estamos aqui para nos melhorarmos a nós mesmos, amando e servindo. Jesus. Fica connosco, Senhor. Fica connosco no nosso coração. É isso. Que assim seja. Obrigada, Mãe, por esta prece
E bem, como sempre, deixar um agradecimento, pedindo a Jesus, ao Senhor, que traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Até à próxima semana, se assim Deus o permitir, e que Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz.